Boa tarde pessoal. Vamos começar mais uma live e hoje teremos uma participação especial. Uma pessoa fantástica que eu tive o prazer de conhecer recentemente e já comecei a admirar bastante o trabalho dela. Estou fazendo um convite aqui para a Tati entrar. Bem-vinda, Tati. Tudo bem? Bom? Boa tarde, tudo jóia? Boa tarde. O Instagram está com um pouquinho de dificuldade de compartilhar as lives recentemente, está tendo uma entrega bem abaixo do esperado, mas vamos fazer o nosso trabalho da mesma forma. Tá aqui o jogador do 15 de Piracicaba, o Rubens. Bem-vindo, o pessoal está começando a entrar aqui. Bem-vinda, Tati. Muito prazer em estar aqui mais uma vez contigo. Até estava introduzindo aqui que conheci você recentemente e já comecei a te admirar bastante. Então, faça a sua apresentação, se apresenta aqui para o pessoal. A Tati é uma palestrante, a Tati é uma empreendedora, a Tati é uma pessoa que se mexe bastante, é uma pessoa que é 220, né, Tati? É 220. Eu entrei na live agora e eu peguei pelos seus stories. Na verdade, não estava ao vivo, eu estava com delay no ao vivo. E eu estava ouvindo o seu último story, acho que foi o de ontem ou de hoje de manhã, falando do desacelerar, para a gente poder ter capacidade de refletir e tal. Eu falei, ai meu Deus, eu preciso fazer isso. Gente, boa tarde. Meu nome é Tatiane e como o Eric disse, nos conhecemos há pouquíssimo tempo, mas realmente gerou uma sinergia muito gostosa. Gosto de falar que eu sou uma pessoa sonhadora, acima de tudo, que tem uma capacidade de resiliência e uma dificuldade de desistir muito grande, muito grande. E eu acredito muito que nesse momento que a gente está vivendo, muitas coisas podem acontecer de forma positiva nas nossas vidas, mas a gente precisa aprender a olhar para a gente, né? Por isso o motivo aí da gente estar podendo falar a respeito da nossa essência hoje. E Tati, eu gostei de uma coisa que você falou na sua apresentação, uma pessoa que tem uma capacidade de desistir inexistente. Isso é algo bem interessante e eu acho que isso é o que faz com que você crie os resultados que você vem criando, que você vem auxiliando cada vez mais pessoas ao redor do Brasil inteiro. Então, continua assim e depois dá uma dica, porque isso é uma coisa que é da sua essência, que se você puder depois, vamos deixar isso mais para frente, dá essa dica de como desenvolver essa capacidade de jamais desistir. Isso é algo muito importante também. A gente fala muito, né, sobre, às vezes, coisas que são comuns do nosso dia a dia, mas eu tenho buscado tentar sair um pouco daquilo que a mídia o tempo todo fica praticando para realmente fazer as pessoas, e as pessoas à minha volta refletirem mais. Hoje eu estava fechando uma live com uma pessoa que eu adoro, que foi inclusive de Vitória na adolescência. Na adolescência eu era mesa tenista, eu era jogadora de tênis de mesa. Que legal. E, enfim, tinha toda uma história lá, uma probabilidade de dar super certo naquilo, mas eu cometi algumas asneiras e a minha carreira de atleta, né, se extinguiu naquele momento. E o Goiama, um dos medalhistas, né, dos maiores medalhistas olímpicos que a gente tem de todos os esportes no Brasil, a gente vai estar gravando uma live e ele falou assim, Tati, que tema você quer? Aí eu falei assim, Hugo, eu quero que você ensine as pessoas a perder. Desenvolva nelas a capacidade de derrota. Aí, mas como de capacidade de derrota? Eu falei assim, pra gente conseguir ganhar, a gente precisa aprender a perder. Enquanto a gente não aprende a perder, a gente não está preparado para ganhar. Então, acho que muito da capacidade de resiliência, ela vem desses altos e baixos que a vida vai proporcionando pra gente, né, Eric? Perfeito. E assim, o Goiama, que é do ABC Paulista, eu sou de São Bernardo do Campo, conheci o Goiama quando eu era criança, adolescente, e de fato é um baita de um exemplo. E assim, você trouxe uma questão que é muito importante. Nós precisamos aprender a perder.
tá disponível no Netflix, um documentário sobre o Chicago Bulls. E mostra muito as características do Michael Jordan. Michael Jordan é um dos maiores jogadores de basquete da história. Se não, é o maior. Mas uma coisa que ele coloca, ele sempre aprendeu a errar os arremessos dele, ele aprendeu a perder os jogos, e o fato dele aprender com isso fez com que ele se transformasse no maior campeão do basquete. Então, a gente precisa aprender essas coisas. E é uma questão muito interessante, né, Tati? Porque, infelizmente, a mídia, o mundo impõe alguns padrões de que você precisa ser vencedor, que você precisa ser bom pai, boa mãe, bom marido, boa esposa, você precisa ter um bom salário, ter um bom emprego, você precisa. Mas será que isso está de acordo com a nossa essência? Eu acho que é isso, Eric. A gente vive uma panela de pressão muito grande. Várias expectativas são criadas a nosso respeito e a gente, para não ficar, né, para não ficar para trás, também cria um monte de expectativa a nosso respeito e aí a gente acaba, de alguma forma, em algum momento da nossa vida se frustrando ou frustrando outras pessoas. Então, o sentimento da frustração na nossa vida, ele é duro demais pra gente. Principalmente para as pessoas que se comprometem com coisas, né? Me comprometo em ser uma boa mãe, me comprometo em ser um bom profissional, me comprometo em ser uma boa palestrante, um bom consultor, um bom psicólogo. Quando a gente se compromete a isso e a gente eleva a expectativa nossa e das pessoas e por algum motivo a gente falha, a frustração pesa demais, pesa demais. Sim. Eu acho que a gente, né, nesse momento de descobrir um pouco da nossa essência, é importantíssimo, né, pensar, falar, refletir a respeito das expectativas que a gente cria a nosso respeito e faz com que as pessoas criem a nosso respeito também. Perfeito. E você comentando isso me fez lembrar, eu estava em Belém uma vez dando um treinamento e eu tive uma aluna que ela pegou e compartilhou uma experiência de vida dela e ela compartilhou que logo quando ela teve o primeiro filho dela, ela cometeu alguns erros. Opa, acabou virando. Tati, volta aqui, Tati. Voltei. Voltou. Opa. Voltei. É isso aí, só para manter o pessoal ligado, acordado. Que bom que a Tati está aqui. E olha só, uma questão bem interessante é que ela comentou que quando ela teve o primeiro filho, ela acabou cometendo alguns equívocos, mas natural de quem está começando a fazer algo logo no início. Até uma mentorada minha, ela mandou ontem para mim uma foto de um pudim. E o pudim, ela queimou o pudim. Sabe o que eu disse para ela, Tati? Eu falei para ela, parabéns. Ela, mas parabéns por um pudim queimado? Eu falei, não, parabéns por ter tentado algo diferente. A gente precisa tirar esse lado negativo das coisas e começar a enxergar. Pô, a primeira vez eu tô fazendo um pudim, eu tô tendo uma experiência. É lógico que eu não vou ter a maestria. Eu preciso fazer outro pudim. E sabe o que ela me mandou agora há pouco, antes da gente começar essa live? A foto de um outro pudim que me deu tanta água na boca. Meu que Deus eu falei, do céu! eu queria falar. Pessoa dos pudins aí. Eu vou te conectar com essa pessoa que vale a pena conhecê-la também. E uma coisa interessante é o seguinte, eu falei, eu queria fazer um download desse pudim porque fiquei com água na boca. O fato dela fazer isso, ela tá se conectando com a essência dela e descobrir que errar faz parte do processo. Eu não preciso ser perfeito na minha primeira tentativa. A minha aluna de Belém mesmo, ela falou, eu aprendi a ser mãe com o passar dos anos. Então foi muito legal essa frase que me trouxe esse aprendizado muito forte. E conectou exatamente com o que você disse. Nós estamos em constante aprendizado. Só que a gente costuma... mania boba que a gente tem de olhar para aquilo que não presta, né, Tati?
Ou olhar para aquilo que não presta, ou olhar para aquilo que já está perfeito demais, né? Nós temos o olhar para essas duas coisas, né? Geralmente o que não presta Exato. tem a ver com a gente, que a gente não faz bem, e o que está super perfeito tem a ver com outra pessoa com muito mais capacidade do que eu, né? Sim. Para poder entregar. E a gente fica realmente, né, olhando para esses cenários o tempo todo mesmo, Eric. E a questão, às vezes, não é nem capacidade. Às vezes, a questão é mais... Tentou por mais tempo. Eu treinei jiu-jitsu por alguns anos e uma frase que tinha lá no dojo era a seguinte: o faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu. É o faixa branca que aprendeu com as dores, aprendeu com os erros, aprendeu também com os acertos, aprendeu com os erros dos outros. Esse é o conceito do faixa preta. A gente está o tempo inteiro aprendendo. E isso é uma coisa que a gente precisa colocar na nossa essência, né, Tati? É isso mesmo. A gente, às vezes, né, machuca quando a gente fala assim, mas eu não tenho capacidade. Se a gente for pegar o que é capacidade, capacidade é uma habilidade treinada, desenvolvida. Então, se você não tem capacidade, é porque você não treinou o suficiente, você não aprendeu o suficiente. Não quer dizer que você não consiga fazer. Mas se você não treinar, você não vai conseguir fazer. Só que aí não tem aquela coisa do o poder da mente, eu vou me sentir capaz. Não tem a ver com isso. Eu gosto muito de trabalhar, né, a ruptura da filosofia. Eu falei assim, vem cá, desce pra cá pra eu conversar com você como uma pessoa de verdade. Só você mentalizar que você é capaz não te faz capaz. Não existe isso. Mentalizar que você é capaz para você conseguir força para dar o primeiro passo, tudo bem. O resto vai ser o seu suor, o resto vai ser a sua transpiração, o resto é a sua faixa branca antes de ser a preta. E todo mundo vai ter que percorrer esse mesmo caminho, né, Eric? Acontece que as pessoas, às vezes, param antes do sucesso. Não é que elas fracassaram, elas não tentaram o suficiente, pararam no meio do caminho. E assim, uma questão bem interessante, tem um livro muito famoso que é o livro O Segredo. E nesse livro, a grande parte das pessoas teve uma interpretação equivocada, que é só, eu vou pensar, eu vou colocar o meu mural ali atrás dos meus desejos, que tudo isso vai acontecer, vou esperar que vai cair do céu. Não cai do céu. Do céu só cai chuva. Então, essa é uma parte que é fundamental. Eu preciso imaginar, preciso mentalizar, mas vamos arregaçar as mangas e vamos fazer. É isso que é importante. Mas é aquilo que a Tati disse, eu não preciso esperar que a minha primeira execução seja perfeita, porque dificilmente vai ser. É melhor até a gente trocar o dificilmente por nunca vai ser. Tipo, se prepara pro nunca, meu amigo. Não vai ser bom o suficiente. Por quê? Se for bom o suficiente, na primeira vez, não vai ter valor para você. A gente tá falando, né? A nossa live hoje é pra gente poder falar de essência. Sabe uma coisa que eu consigo constatar nas sessões de mentoria, nas sessões de coach, nas conversas, nos masterclass que eu desenvolvo, Eric? As pessoas, elas ficam tão preocupadas em desenvolver aquilo que elas não sabem fazer ainda e elas esquecem do que elas já sabem fazer. E aí elas ficam o tempo todo, né? Aqui teve até uns comentários. Ainda mais expectativas é o momento de conectar com a gente. Conectar com o que da gente? Conectar com o que eu sei fazer, conectar com a minha habilidade, conectar de verdade com o meu talento. Tati, mas você zoou, né? Eu não sou uma pessoa talentosa, tá maluca, né? Eu não tenho talento pra nada. Não existe nem no mundo que não tenha talento pra nada. Então, às vezes, a gente não buscou o suficiente ou a gente não se conhece o suficiente para descobrir os nossos talentos. Isso não quer dizer que a gente não tem. Vou contar um case de uma pessoa que eu estou atendendo por uma mentoria de negócio. Olha que interessante. Legal. Ela me contratou, Eric, para ajudar ela com o negócio dela, para poder fazer o negócio, enfim,
ter desempenhos melhores. E a gente já estava numa alçada de ela precisa dos KPIs, dos processos e tal. Uma mentoria truncada, sabe? Sim, não ia nem para frente nem para trás, aquela coisa de, não sei, parecia que estava super empenhada, mas os resultados não aconteciam e acabou que a gente entrou nesse momento de pandemia aí. E ela ficou, como todos nós, né? Home office, em casa, com a família, com filhos e tudo mais. E no trabalho dela, especificamente falando, não tinha muito o que ela poderia fazer da casa dela. Então, ela começou a fazer coisas para a família dela. Tipo, bolos, comida e tal. Coisa que ela não tinha tempo para fazer mais. Até porque ela tinha até esquecido o que ela sabia. Uma executiva, sabe daquela executiva assim, que tem um monte de formação de coach, que vai para fora do país, uma pessoa extremamente culta. Então, assim, serviços domésticos para ela era algo de pouquíssimo valor. Então, ela buscou coisas que no mindset dela davam mais valor. E aí ela criou empresas e tinha funcionários e aquela coisa toda. E ela voltou, por uma necessidade do ambiente, ela voltou à essência dela. Eu conversei com ela tem pouco tempo e ela estava super feliz. Super feliz por quê? Porque ela abriu, no meio dessa loucura que a gente está vivendo, uma empresa que entrega alimentos equilibrados, caseiros, para idosos. Olha só, um baita de um nicho que não pode sair. Não pode sair, tem que ter todo o cuidado do mundo, né? Tem que ser super higienizado, aquela coisa lá. Então, e assim, ela super feliz com as receitas e buscando mais receitas. O que aconteceu? Ela conectou com o verdadeiro dela, que antigamente falava para ela: cozinha, mulher, dona de casa, você nunca vai ser respeitada fazendo isso que você está fazendo. E aí o que a gente faz? A gente se afasta dos nossos talentos e a gente fica caçando os talentos que a gente cria como expectativa ou as pessoas criam expectativa em nós, né? Perfeito. E Tati, você trouxe um ponto que ele é muito importante para a gente pensar. Vamos filosofar um pouquinho em cima disso, mas vamos filosofar de uma forma prática. Muitas pessoas deixam de viver a sua essência por viver o sonho de outras pessoas e acabam criando vidas infelizes. Quantas vidas acabam se tornando infelizes por tentar viver num padrão que outra pessoa estabeleceu, uma vontade de outra pessoa? E comenta aqui embaixo se vocês conhecem alguém que já que vive uma situação dessa ou que conseguiu superar uma situação como essa, porque é algo muito importante. Nós vivemos em cima de paradigmas estabelecidos por outras pessoas e deixamos a nossa essência de lado. O resultado disso, vida triste. Aí toca Marília Mendonça que vai vir a sofrência mesmo, né? Frustração, né? Essa equação não tem como ser diferente disso, né? Então, a gente fala de frustração, né? O que é a frustração? É a diferença entre expectativa versus realidade. Se você tem uma expectativa baixa e uma realidade boa, você não vai sair frustrado. Se você tem uma expectativa alta e uma realidade baixa, o resultado vai ser frustração. Então, é importante a gente parar para refletir aquilo que faz a gente feliz, mas não é só da ótica filosófica, no sentido, mas o que me faz feliz, eu não posso viver do que me faz feliz, eu não consigo ganhar dinheiro com o que me faz feliz, só se você não tentou o suficiente. Só se você não tentou o suficiente, porque você consegue viver daquilo que te faz feliz. Só que não pode também ficar esperando que as coisas caiam do céu. Não, eu tenho habilidade, porque eu tenho habilidade, eu nasci com esse talento, as coisas vão acontecer na minha vida. Não vão acontecer. Você vai ter que buscar arregaçar as mangas, como você disse, para poder buscar lutar pelos seus sonhos. Só que a força, a energia que a gente emprega positiva, quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente ama, é muito diferente do que quando a gente está fazendo alguma coisa
empurrado, obrigado, porque a gente tá Sim. com necessidade daquilo lá. E às vezes as pessoas não sacam essa diferença e fica tendo uma vida, escolhe ter uma vida infeliz porque nunca parou para pensar de verdade o que seria uma vida feliz, né? Uhum. É muito interessante, ó. Vamos ver o comentário da Ruth aqui, ó. Conheci um músico que levou 6 anos para se formar em administração por exigência dos pais, visto que para eles profissional tinha que ter um diploma. Olha só que coisa triste. E às vezes essa pessoa vai lá, faz essa formação, vive a vida e chega lá no final da vida e fala: não tive a vida, fica frustrado porque não foi o músico que poderia ter sido, não criou os resultados que poderia ter criado, não se sente um profissional motivado porque não está vivendo a sua essência. Então é difícil porque uma coisa não alinha com a outra, está tendo um desalinhamento muito intenso das ações com aquilo que eu tenho de combustível interno. Se isso não está congruente, não gera resultado. E isso é fato mesmo. Quantas histórias a gente conhece, assim como essa que a Ruth comentou aqui com a gente, né, Tati? Quantas histórias. Uma grande maioria de pessoas, né, Uhum. que vivem as expectativas de outras, né? Ô, Tati, mas eu te fazer uma pergunta aqui, ó. Eu ontem à noite estava lavando louça e ouvindo a Bujanra no programa Provocações. Adoro provocações. Agora está sendo é, é, feito pelo Tass, Marcelo Tass, fantástico também, mas para mim o Abu Janra insubstituível. E ele gosta sempre de fazer provocações bem intensas. Agora, como que a gente consegue, numa situação como essa do músico que a Ruth comentou aqui com a gente, como que a gente pode se reconectar com a nossa essência? Gosto de falar sobre forças internas. Legal. Como que a gente reconecta com a nossa essência? Quando, de alguma forma, a gente resgata aquilo que faz sentido pra gente, mesmo que aquilo não gere resultado, né? Então, forças internas é você acreditar que você pode, mesmo antes de você ter tido resultado. É você acreditar antes de ninguém, força interna. Você acreditar depois, já não é mais força interna, é externa. Você está sendo impulsionado pelo resultado. Então, acreditar antes de ninguém é importante para você poder viver a vida que você sempre quis. Quando a gente fala vida que sempre quis, a gente não pode confundir isso com uma vida de eterna felicidade, 24 horas por dia, né? Anjos tocando e músicas, né? Não tem a ver com isso. Felicidade é uma condição momentânea. Ela vem, ela vai, ela faz parte das emoções do nosso dia a dia, assim como a tristeza, como a raiva, como o medo. E a gente precisa aprender a lidar com essas emoções, mas buscar acreditar em você antes, né, de fato, de você ter nenhum tipo de resultado, fortalecer essa força interior, eu acho que é muito importante. E para mim tudo começa com autoconhecimento. Não tem como você buscar uma força interna dentro de você se você não sabe quem é você. Para mim é antagônico isso, né? Tem um monte de gente que fica tentando o tempo todo buscar suas áreas de talento, só que nunca teve coragem de sentar e falar, ok, deixa eu me fazer algumas perguntas e essas perguntas vão fazer toda a diferença na minha vida. Eu separei 5 dessas perguntas que na minha vida fizeram toda a diferença. Aí no final da live eu compartilho com a galera que pode ser que faça diferença também para eles, né? Sim, isso é muito importante porque são essas perguntas que vão fazer com que a gente tenha um estalo. O Abu Janra mesmo tem a pergunta dele, que ele finaliza todo o programa: o que é a vida? Essa é uma pergunta que pode nos conectar com a nossa essência. E isso é algo muito importante porque quando eu consigo entender o que é a vida para mim, eu vou começar a entender quais são os próximos passos, o que eu preciso fazer para alcançar isso. Olha só, na quarentena, isso é uma coisa que não tem preço. Essa coisa da máscara. Tá adorando. Tá adorando? Tá. Tem o ninja do Paris Saint-Germain. Vai lá, deixa a mãe terminar de gravar aqui. Eu tô com a minha aqui também, ó. Para quando eu sair de casa, já colocá-la também.
Mas é muito interessante. Essa é uma coisa bacana porque agora a gente teve um exemplo rápido e prático do que é a Tati na essência. O filho apareceu, primeira coisa, beijão no filho. Tem tantas coisas que são importantes pra gente, mas algumas delas são muito mais importantes pra gente, né? Então, a Tati sempre foi uma pessoa que nunca admitiu trabalhar de casa. Nunca, Eric. Eu sempre tive vários trabalhos, quando eu era empregada. Sim. Quando eu abri a minha empresa, tem 11 anos, eu sempre fui a primeira que chegava e a última que saía, porque eu tinha que dar o exemplo. E eu fui criada dessa forma. Meus pais me ensinaram que para eu poder ter alguma coisa, para eu poder merecer algo, eu tinha que ser o exemplo. E eu sempre busquei esse exemplo de um monte de coisa. E essa coisa do trabalhar em casa nunca existiu. Eu tenho o João, esse que apareceu no vídeo, é o meu filho mais novo. Eu tenho 4 filhos. É aquele estado de persistência para uma hora você se tornar uma boa mãe mesmo, é o meu caso. Então eu tenho 4 meninos e o João é o mais novo. E eu nunca fiquei em casa com nenhum dos 4. Eu nunca fiz tarefa com nenhum dos 4, porque quase sempre eles ficavam ou período integral na escola ou com alguém em casa na parte da manhã, porque eu sempre estava na empresa. Eu nunca podia estar em casa, porque como que eu vou ficar em casa? E minha produtividade, e meu isso, e meu aquilo, dentro daqueles estigmas que a gente cria. E aí aconteceu toda essa loucura dessa pandemia, me fez ficar em casa, e eu descobri que em casa eu sou extremamente mais produtiva. Que eu consigo estar olhando o que meu filho está fazendo. Se ele sai, se não sai, se está no videogame, se não está no videogame, que tipo de música está ouvindo. Eu consigo olhar se estão comendo, se não estão comendo. Eu desço para precisar fazer a comida, porque não tem ninguém que vai trazer comida pra gente. A gente arruma a casa juntos. Então, descobertas que que eu estou tendo por uma obrigação. Não porque eu escolhi. Eu poderia ter escolhido isso. A vida sempre vai nos colocar em algum dado momento na parede. Sim. Sempre vai colocar na parede. E aí, o que a gente faz quando a gente for colocado pela vida na parede, que tem um pouco, né, do que é a vida, quando ela colocar a gente na parede, o que a gente vai escolher fazer? Vai fazer vai gerar todos os resultados futuros do que a gente espera, né? Então, acho que é um pouco disso. E gostei bastante do comentário do Sam aqui, que não reclame da quarentena, seu maior avanço pode vir justamente por causa disso. Eu concordo, porque esse é um momento muito legal para a gente poder fazer essa reconexão com a nossa essência. Porque muitos executivos que eu venho trabalhando, eles falavam exatamente o seguinte: eu não tenho tempo para fazer isso na correria do dia a dia normal. Então, agora tempo nós temos. Agora a gente tem que gerir melhor esse tempo. Agora é o momento que nós podemos fazer maratona de leitura, maratona de Netflix, seriados e filmes, que também é muito positivo. A gente pode fazer maratona de autoconhecimento. Isso é o que vai fazer com que seja o primeiro passo para se conectar com quem de fato somos. E uma coisa legal, Tati, a minha essência, ela tem que ser igual à sua ou pode ser diferente? Eric, de forma nenhuma a sua essência precisa ser igual à minha. Até porque a gente falando essência, não vai existir uma essência como a outra, por mais parecida que seja. Às vezes a gente se aproxima, é parecido com outras pessoas, nunca igual a outra pessoa. Porque a nossa essência, ela é construída através da nossa vivência, que começa lá no útero da nossa mãe, quando a gente tem os primeiros anos de vida, todas as experiências positivas e negativas que a gente passou. Então hoje o Eric, ele é resultado da história inteira dele. Nunca a Tati vai poder ter a mesma essência que o Eric e vice-versa, porque as nossas histórias foram totalmente diferentes. Mas, Tati, quando são irmãos? Quando são irmãos gêmeos, aconteceu exatamente tudo igual.
não aconteceu igual, porque a percepção sobre o acontecimento é que cria a memória e não o Sim. acontecimento. Então pode ser que em uma casa onde, sei lá, o pai ou a mãe é um pouco mais firme, que um dos filhos entenda que aquela firmeza é por amor e o outro do filho entenda que aquela firmeza é porque ele não tem valor. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então, nós somos frutos das nossas experiências e a forma com que a gente interagiu com ela, que a gente percebeu ela. Isso faz a gente se tornar seres únicos, Érico, únicos. Nunca nós vamos encontrar uma outra pessoa como a gente. E assim, eu gosto muito de fazer a reflexão sobre o DNA. A nossa essência é o nosso DNA. É único. É intransferível, é totalmente seu e só você pode lidar com ele. Uma coisa que gera muita infelicidade também é a pessoa terceirizar os resultados, a falta de resultado também para outras pessoas. E assim está tirando a responsabilidade dela, da essência dela, e delegando para outras pessoas. Isso é uma coisa muito feia, né? E a gente vê tanto isso atualmente porque o problema é da política, é da educação, é da saúde, é da economia, e não se vê como responsável. Então, uma coisa que a gente precisa pôr na essência é: eu sou o protagonista da minha vida. Quem manda na minha vida sou eu. Eu sou o mestre das minhas coisas, tudo. E eu gosto de falar assim para dar uma mexida, porque se eu não tiver isso na minha essência, eu vivo aquela vidinha morna. E morno não é legal, né? Aquela vidinha sem cor, sem graça. Cerveja morna. Quem gosta de cerveja morna? Aí tem que ser gelada, né? Ou frio ou quente, né? O morno geralmente não preenche, né? Não satisfaz, independente da situação. Sim. Quando a gente tenta agradar as outras pessoas, ser mais ou menos em muitas coisas, querendo ou não querendo, a gente se torna pessoas mornas, né? Pessoas que não tem nenhum tipo de diferencial, né? Sim. Aqui o Sam, né? O problema não é quando a crise chega, e sim a maneira como vamos lidar com a crise. E isso nos diferencia, né? Sam, totalmente diferencia. A nossa percepção frente às situações transformam a nossa vida, para o bem e para o mal, independente de qual. Você sempre vai ter uma percepção sobre as coisas, positiva ou negativa. Reflexo dos seus resultados é reflexo de como você percebe as coisas acontecendo à sua volta. Então, com certeza, não é a crise que define as empresas que vão fechar e as empresas que vão superfaturar. É a forma com que aquela empresa percebeu a crise. Vai agir. Sim, e tem uma frase que é muito conhecida, muito popular: se a vida te der um limão, faça desse limão uma limonada. Essa frase não se aplica a este momento. Se a vida te der um limão, transforma esse limão em máscaras e em álcool gel, porque é isso que o público necessita hoje. A limonada não necessariamente vai trazer o valor que você precisa entregar e gerar para o seu público. Então é muito importante ter essa postura de: vou ficar atento ao o que tem de possibilidades e como que eu posso gerar valor, agregar valor. Quem tem esse mindset já instalado, não tem crise que pega. Então é muito importante a gente saber criar novas oportunidades a partir de cada cenário existente. Muitas pessoas vêm falando sobre aquele cenário do cisne negro, do Taleb, mas a gente pode aproveitar disso também, criando diversas estratégias, se conectando com as nossas essências. A gente pode fazer isso porque se eu faço algo, sabe aquela coisa que a gente faz com prazer, com muito amor? A gente não faz bem feito, Tati? Com certeza. A gente não consegue gerar valor a partir disso? Com certeza. Quando a gente vive isso, não tem crise que pega. A Tati está se reinventando. Eu ia falar, tudo nasce no propósito, né?
Uhum. A Tati está se reinventando durante essa crise. A Tati, para quem não conhece, ela tem. Há quanto tempo que você faz o seu evento, Tati? O Condier a gente realiza, esse ano está na 5ª edição, há 5 anos. Há 5 anos fazendo um evento presencial. Só que hoje ela conectou com a essência dela e não deixou de executar esse evento. Ela executou esse evento. Estamos executando, né, Tati? Vai começar. Já começou agora. Começou dia 20 de março, finaliza dia 23 de maio. Olha só, então estamos com um evento. Depois coloca o link aqui, vamos compartilhar também. Vamos fazer divulgação disso, porque você conectou a sua essência e você pode despertar a essência de outras pessoas com isso. A Tati está fazendo um evento que antes era presencial, agora está online, impactando muito mais pessoas ainda, a mais do que ela poderia fazer somente no presencial. Então, ô Tati, coloca o site aqui, que eu vou fixar o site para o pessoal se inscrever também. Tá, se pesquisar Condier 2020, vai chegar no site, porque ele tem uma URL grande, que eu não sei, o pessoal de marketing me ajuda nessas coisas pra caramba. Então, depois a gente cria... A gente tinha um evento de 2 dias. Esses 2 dias equivalia mais ou menos a umas 20 horas de conteúdo, distribuídos em 14 palestras. Esse sempre foi o nosso cenário. Com essa questão do Covid, a gente tinha que adiar ou cancelar o evento. A gente resolveu adiar o evento para 60 dias depois. Então, de 20 de março, ele seria realizado dia 20 de maio. E aí eu fiquei pensando, falei, mas poxa, só adiar não tá fazendo sentido para mim. Parece que eu não tô entregando o meu máximo. Parece que eu só tô aceitando aquilo que me impuseram, né? Não pode realizar, então eu vou falar, gente, não pode realizar, desculpa, vou prorrogar o evento, quando a gente puder, a gente faz a coisa como sempre foi. Isso não fazia sentido para mim. Aí eu startei 1, 2, 3 amigos, Eric. Falei assim, olha, gente, tô querendo produzir um conteúdo paralelo ao evento presencial, para a gente poder ir colocando pílulas de conhecimento para os congressistas, porque eu acho que pode fazer sentido dentro das trilhas de aprendizado e tal. Aí um amigo, depois o outro, e o outro, e o outro. Essa semana, terça-feira que vem, eu finalizo mais de 60 horas de conteúdo, com 60 pessoas profissionais extremamente qualificadas, como você, por exemplo, participando de um evento que, se não tivesse sido pelo Covid, não ia acontecer. A gente não ia estar fazendo essa live hoje, então... Sim. Mas e agora, isso... propósito, né? Isso só aconteceu porque você está conectada com o seu propósito, agindo de acordo com a sua essência. E para você, como eu descrevi logo no início, uma pessoa que está no 220, ficar parada sem fazer o evento não faz sentido. Vamos criar o evento de forma diferente. É isso mesmo. Desistir não faz absolutamente sentido nenhum, até porque, na minha ótica, eu desistindo, eu estaria prejudicando muitas pessoas que confiaram no nosso trabalho. A gente é um evento que a gente desenvolve ele em 5 meses, 6 meses. É um evento pra gente muito especial. Então, muitas pessoas confiando no nosso trabalho. Então, não fazia sentido decepcionar essas pessoas. E aí, essa reinvenção, unido àquilo que você ama fazer, explode de resultado, né? Óbvio. Sim. Aí você fala assim, Tati, mas sempre é assim? Óbvio que não. Quando eu tive que buscar todos os meios para eu poder prorrogar o nosso evento, fui buscar assessoria advocatícia, tive que buscar um monte de informação que eu não tinha para prorrogar o evento sem a gente ter nenhum problema e tal. E prorroguei a data. A próxima semana, eu fiquei chorando que nem criança. Ai, meu Deus, o que vai acontecer comigo, meu evento, e agora? E os futuros, e os próximos, e o Condier 2021, e o Prêmio Sergente, o fulano, o ciclano, que aí você começa. Mas a lágrima acaba. Uma hora acaba. Não tem mais o que você ficar, né? Ai, mas eu não tinha mais como ficar chorando. Então, só tinha 2 coisas, né? Ou continuar sem fazer nada, porque nem chorar dava mais, porque a lágrima já tinha acabado. Ou eu ia fazer alguma coisa diferente, aí eu resolvi fazer alguma coisa diferente.
Mas é difícil, né? Às vezes as pessoas acham que isso é mágica, sabe? Ah, mas o reinventar dói. Dói muito se reinventar. Sim. Não é fácil, mas dá felicidade, né? Dá satisfação, dá realização. Ô, Tati, você falou do reinventar dói. Todo o processo de mudança é doloroso. E isso é uma característica biológica que nós temos. Por quê? O nosso corpo, o nosso cérebro, ele foi programado para que a gente crie padrões para viver nesse padrão. E aí a gente entra naquela velha zona de conforto. E uma vez que eu tenho a minha vida na zona de conforto, eu não quero sair porque é confortável. E quando eu tenho que mudar, me reinventar, dói, porque eu estou saindo da zona de conforto, só que nada cresce de produtivo nessa tal de zona de conforto. Então é muito importante a gente ter um mindset, colocar na nossa essência, colocar no nosso modo de pensar e principalmente o modo de agir, que eu preciso enfrentar alguns momentos de dor, porque depois aquilo passa e o resultado começa a aparecer. Então é muito importante viver isso. O Sam colocou um comentário aqui, ó, falou que tem 15 anos, se comporta como adulto. Isso é uma coisa ruim? Eu vou colocar dois lados dessa moeda, Sam, para você. Sim e não. Por que sim e não? Porque é muito importante você se comportar também, muitas vezes, como uma pessoa de 15 anos. Não crie tanta pressa para ser adulto e também vai chegar no momento que nós vamos olhar para trás e falar, nossa, queria ter 15 anos e não tenho como ter os 15 anos de volta. Então, haja como uma pessoa de 15 anos, mas você pode agir de forma madura com 15 anos. Então, coloca isso na sua essência que você vai aproveitar muito bem os seus 15 anos, seus 16 e assim sucessivamente. Perfeito. Ô, Tati, acho que está chegando no momento para a gente começar a colocar aquelas dicas, começar a colocar as 5 perguntas que você comentou. Vamos começar a pôr isso em prática? Será que a galera vai estar preparada para 5 perguntas, Eric? Porque às vezes eu fico um pouco receosa para entender se eles vão ter maturidade, né? Como o Sam está dizendo, dos 15 anos. Será que eles estão preparados para isso? Ó, eu já peguei meu papel, já peguei minha caneta aqui, ó. Tô pronto já para anotar quais serão essas 5 perguntas, porque isso vai fazer uma mudança muito grande, porque esse momento de quarentena a gente precisa utilizar com muita sabedoria. Então, aproveita aqui, ó, clica nesse aviãozinho aqui e convida o máximo de pessoas que você se importa, para que elas possam também aprender a como se conectar com a sua essência e sair mais fortalecido desse período de quarentena. Então, vamos fazer isso. Tudo bom? Quanto tempo? Olha lá! A gente vai encontrando pessoas da história, né? Seja bem-vinda. Bom, então, vou lá para a primeira pergunta. Vamos lá. Primeira, conta para mim. A primeira pergunta que eu precisei me fazer quando eu olhei para minha vida e parecia que eu estava num poço escuro, sozinha, cheia de medos, cheia de desespero e sem nenhum tipo de ideia de como eu sairia de lá. Tem alguns momentos da vida que a gente passa por isso. Todo mundo passa. Sim. Tem gente que só escolhe viver a vida inteira lá dentro. Mas passar por fundos de poço, todo mundo vai passar. Então eu cheguei nesse momento no fundo do poço e eu precisei olhar e perguntar para mim: o que eu tô fazendo aqui? Eu tava no fundo, eu tava sem ideias, eu tava com medo, eu tava frustrado, eu tava triste, eu tava angustiada, eu tava com todas as emoções, os sentimentos negativos que pudessem me acompanhar naquele momento. E eu comecei a olhar em torno da situação e eu precisei me perguntar: Tati, o que você tá fazendo aí? Por que eu precisei dessa pergunta? Porque
me fazer esse questionamento? Porque eu estava lá dentro por algumas coisas que tinham acontecido, inclusive que eu também tinha participado. E eu tinha autorizado. Você nunca vai ser levado para um lugar que você não autoriza. Nunca. Não vai acontecer. Sim. Não, Tati, mas... Não. Você pode ser elevado, mas você continua lá se você quiser. Eu gosto muito de falar de 50% das forças da vida. 50% depende única e exclusivamente de você. 50% depende única e exclusivamente do universo. A gente não sabe o que vai acontecer. Ninguém consegue estar o tempo todo no controle. Só que os seus 50% influenciam diretamente os 50% que o universo provoca com a sua vida. Então eu precisei me perguntar, chateada, frustrada. Falei, Tati, o que você tá fazendo aí? Quando a gente se faz essa pergunta e a gente entende que é para o nosso bem, a resposta vai doer. Porque a ficha vai cair que eu escolhi estar lá. Então a resposta que veio para mim é, Tati, você é que escolheu estar aqui. Tudo bem? Aí eu fui para minha segunda pergunta. A minha segunda pergunta não teve nada de, né? Não teve nada de menos penosa do que a primeira. A segunda pergunta foi: por que eu mereço estar aqui? Primeiro, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu escolhi estar naquele lugar. Segundo, por que era a pergunta que eu estava fazendo só para mim, sem tentar enganar nem impressionar ninguém. Tati, por que você merece passar por isso? Sim. Quando a gente fala de questão de merecimento, e às vezes a gente só fala de merecimentos de coisas positivas, o merecimento, a lei do merecimento também traz coisas negativas. É aquela coisa de a gente aprender a ganhar e aprender a perder. É a mesma coisa. Então eu precisei olhar para mim e perguntar e me questionar, tá bom, por que eu mereço passar por isso? Que tipo de aprendizado, que tipo de recado eu vou precisar ficar ligada para que, de repente, quando eu sair daqui, eu não tenha que voltar mais. Então, sempre que a gente fala de merecimento, a gente está falando de aprendizado. Não é porque você nasceu, coitado de você, não. Mas naquele momento, você estava merecendo aquilo. Em muitas situações que acontecem erradas comigo, eu paro, reflito e falo assim: você mereceu essa, Tati. Alguém estava precisando te dar um recado. E te deram o recado certo. Então agora aprende e faz certo. Então, segunda pergunta. Legal. Terceira pergunta que eu me fiz: como eu vou ser lembrada se eu continuar aqui? Essa para mim tem um peso grande demais. Como eu disse para vocês, eu tenho 4 filhos. Essa é pesada. E eu penso demais em como que eles vão lembrar de mim, principalmente quando eu não estiver mais aqui. Mas naquele momento a questão era: Tati, se você continuar aí, como que as pessoas vão lembrar de você? E aí é importante você pensar em quais pessoas. Não são quaisquer pessoas importantes da sua vida. As mais importantes. É essas que você precisa se preocupar. As mais importantes da sua vida. Essas é que você precisa perguntar, se preocupar com a percepção de como você será lembrado. Não é todo mundo, porque o todo mundo não impacta a sua vida. Poucas pessoas impactam a sua vida e você impacta a vida de poucas pessoas, não é do todo. Ai, mas você é palestrante, é isso, é aquilo. Eu posso influenciar, eu posso, de repente, fazer as pessoas refletirem, mas o impacto da vida mesmo são de poucas pessoas. Geralmente são as pessoas que estão à nossa volta. Aquela que nos ama, independente do que aconteça com a gente. Se a gente está bem, se está mal, o que aconteceu, se está rico, se está pobre e etc. Então, e geralmente dá para contar em uma ou duas mãos a quantidade de pessoas de fato importantes. No máximo 2 mãos. De fato são importantes na nossa história. E é com elas que a gente precisa se preocupar.
Quarta pergunta que eu precisei me fazer naquele momento angustiante lá no fundo do poço, Eric. E se tudo der errado? O que eu faço? Porque às vezes a gente acha que a gente chegou na linha final, tipo, que nada mais vai poder acontecer e a gente tem aquela lei da atração, né? Não há nada tão ruim que não possa ficar pior. Sim. Então, naquele momento eu perguntei, ok, qual que é a pior coisa que pode acontecer comigo nesse momento? Se tudo der errado, o que vai acontecer comigo nesse momento? Nesse momento eu comecei a me dar conta, Eric, que na verdade eu tinha me colocado dentro daquele poço porque eu queria. Porque eu tinha todas as pessoas, todos os recursos, eu tinha toda a capacidade interna, força interna, para poder sair dali a hora que eu queria. Só que eu tinha escolhido sentir pena de mim. Então a pior coisa para mim que poderia acontecer naquele momento era eu continuar sentindo pena de mim, porque eu não ia conseguir sair daquela situação. E aí entra a quinta pergunta, né? Que fecha o meu processo de reflexão, que é: entendi. Então, Tati, como que a gente sai daqui? Porque não adianta nada também você ficar num processo de reflexão se você não agir. É o negócio do livro O Segredo. O livro do Segredo não vai adiantar, não vai fazer sentido nenhum na sua vida se você não aplicar aquele conhecimento na ação do dia a dia, na ação persistente. Então, depois de todo esse processo que eu precisei de verdades, que eu precisei falar para mim, eu precisei respirar fundo e falar, então, como que a gente sai daqui mesmo? E a gente encontra caminhos, muitos caminhos, para a gente poder sair dos nossos poços, do fundo dos nossos poços. Eu imagino que, né, todo mundo que está assistindo a gente, quem ainda vai assistir a gente, possivelmente já passou por situações como essa e que agora simplesmente precisa se fazer as 5 perguntas para no final escolher o que vai fazer da vida, né? Perfeito. E essas 5 perguntas, elas são bem impactantes e assim, eu acho que a gente pode até fixar depois, num story, depois que terminar essa live, para que as pessoas consigam fazer essas perguntas para elas mesmas. E é muito importante a gente utilizar esse momento, porque o que eu estou fazendo aqui vai ser de acordo com a minha escolha. Se eu estou tendo escolhas positivas, eu posso criar um caminho positivo. Se eu estou criando escolhas negativas, o que eu estou fazendo aqui com essas minhas escolhas negativas? Por que eu mereço estar aqui? Isso é bom. Quando eu tenho um bom resultado, muitas vezes as pessoas olham para a Tati hoje. A Tati é palestrante, tem a empresa dela há 11 anos, e tem a família dela, e já alcançou um patamar que muitos vão desejar ter um patamar como o da Tati. Mas por que ela mereceu isso? Ela se mexeu demais para merecer isso. Agora, por que você merece estar onde você está também? É importante você gerar essa reflexão. Como eu vou ser lembrado? Como só mais uma pessoa que viveu, que existiu, é muito diferente a viver e existir. Uma pessoa que existiu ou uma pessoa que fez a diferença. E se tudo der errado? O que de pior pode acontecer? Eu gosto de colocar também, e o que de melhor pode acontecer? Porque muitas vezes, Tati, teve uma situação que eu vivenciei que, para muitos, tudo tinha dado errado. Para mim, aquele errado deu muito certo. Então, a gente pode sempre trazer novos significados dessas coisas. E agora, o que eu faço? O que eu faço para superar essa situação? O que eu faço para criar situação que eu desejo? E como que eu vou sair daqui? Ô, Tati, mas eu gosto de acrescentar... Me permite acrescentar algumas questões aqui? Claro que sim, claro que sim. Onde eu quero chegar? E em quanto tempo eu quero chegar? Porque eu gosto de colocar esses dois indicadores, porque se eu não estabelecer o meu objetivo em quanto tempo, há um comportamento humano que nós fazemos o seguinte: depois eu leio aquele livro,
Depois eu faço aquele trabalho, depois a vida passa e você vai olhar lá para trás e falar, nossa, podia ter feito isso lá em 2020 e não fiz, perdi o timing, perdi a oportunidade, perdi a minha ideia, perdi muitas coisas. Então, vamos colocar essas duas questões a mais, onde eu quero chegar e quando. Quando. É muito importante colocar esse quando, porque senão as coisas passam. E, infelizmente, o nosso tempo está passando também, Tati. Foi tão gostoso. O papo rende contigo. É tão gostoso que o papo rende tão legal. O Ebner foi igual, né? O Ebner foi a mesma coisa. Exato. E ó, vou fazer o convite ao vivo que venha uma próxima live. Vamos esperar uns dias aqui, vamos fazer outra, porque gostei demais, gostei do webinar. Vou colocar aqui, ó, o link para que vocês possam. Vou fixar aqui o link para vocês. Deixa eu só localizar aqui onde que. Fixei aqui. Perfeito. Posso fazer um convite para a galera, Eric? Pode, com certeza. Nós estamos começando hoje, no meu canal de Telegram e pelo YouTube, a Semana do Autoconhecimento. E a gente tem 7 dias para a gente poder reconstruir a visão que nós temos de nós e a gente poder consolidar os nossos propósitos. Então vai ser uma semana extremamente intensa. A gente já tem, né, dezenas de pessoas lá com a gente acompanhando desde a semana passada alguns pré-conteúdos, mas hoje aqui começou a rodar o negócio mesmo. Vai até segunda-feira que vem. Então, se vocês, né, quiserem e puderem acompanhar, lá no Insta da Tati tem o postzinho com o link para você poder entrar no Telegram. Muito feliz de poder estar recebendo vocês por lá, para a gente poder conversar um pouco mais ainda a respeito de autoconhecimento, que verdadeiramente é minha paixão, é aquilo que eu adoro fazer. Excelente, Tati. Vou entrar também no seu Telegram e vou aproveitar para fazer um convite. Acabei de criar um grupo no WhatsApp, também para fazer uma curadoria de conteúdos, fazer um compartilhamento de informações e vou colocar todos os dias informações novinhas, quentinhas para vocês. O link está na minha bio, é só clicar lá, já direciona direto pro grupo do WhatsApp. Então, sejam todos bem-vindos. Vai ser muito importante estar com vocês, até para a gente fazer um bate-papo mais interessante lá no grupo do WhatsApp também. A gente vai estar podendo criar novas oportunidades também de contato, de relacionamento. Então, clica lá no link da bio, tanto no meu link, no link da Tati também. Vamos fazer esse bate-papo render por mais tempo. Tati, muitíssimo obrigado. Aqui está apontando que falta 1 minutinho para a gente finalizar. Só tenho que agradecer essa pessoa maravilhosa, essa profissional exemplar que você é. Continua assim e vamos manter contato, vamos manter essa parceria, porque gostei demais de fazer esse trabalho contigo mais uma vez. Obrigada, Eric. Fica com Deus, galera, fica com Deus, que vocês possam de verdade utilizar essa quarentena para se tornar pessoas ainda melhores para vocês e para o mundo todo. Valeu, pessoal. Beijo para todos. Lavem as mãos, fiquem em casa e passem álcool gel. E ó, se for sair de casa, usa máscara. Valeu. Bora. Tchau, tchau.